Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Prezados irmãos, como estão vocês? Como vai indo a sua vida? Espero que esteja bem. Espero que a paz e a alegria do Senhor esteja em seu coração, em sua vida, em seu lar. E assim você possa continuar atravessando estes dias em que estamos vivendo. E eu quero hoje meditar com vocês numa palavra de Deus muito maravilhosa, uma palavra que eu gosto muito, no profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 18 e o versículo 19, que diz assim: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amados irmãos, Igreja de Deus, eu quero, nesta ocasião, ressaltar duas coisas importantes para a nossa vida, não só agora, nesta fase que estamos vivendo, mas em todo o tempo. Duas coisas que não podem faltar em nossa vida. Se faltar, nós correremos perigo. E devemos, ao perceber que estas coisas estão nos faltando, devemos imediatamente recorrer ao Senhor em oração. São estas duas coisas: alegria e força. Não pode faltar a nós estas duas coisas: alegria e força. No versículo 18, o profeta Abacuque diz: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Antes, nesse texto, o profeta descreve um cenário de lutas, de provação, de escassez de alimento. Descreve um cenário de tribulação, semelhante talvez ao que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Expectativas terríveis de praga, de doença, escassez de alimento, desastres, tragédias, o mundo em um caos total. Só que, no meio de tudo isso, o profeta diz: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei. Oh, irmãos, que coisa tremenda! Como pode alguém se alegrar no meio de uma luta terrível? Como pode alguém se alegrar em um momento em que está faltando alimento, no momento em que o mundo está em desespero, no momento em que há uma tragédia acontecendo? Mas ele diz: eu me alegrarei no Senhor. É claro que as coisas do mundo, os acontecimentos, as tragédias, não traz alegria para ninguém. A doença e todas as coisas ruins acontecendo, isso não gera alegria, isso gera, pelo contrário, angústias, tristezas. Porém, há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Aquele que confia no Senhor, ele não se deixa levar pela situação, mas ele se volta a Deus e encontra alegria no Senhor. Querido, você está conseguindo se alegrar nesses últimos dias? Existe alegria ainda na tua alma? E o profeta Abacuque, ele diz que mais do que alegria, eu exultarei, eu me encherei de alegria. Irmãos, Deus tem alegria para nós.
se você conseguir olhar para Deus, se você conseguir enxergar as coisas de Deus, se você conseguir confiar em Deus, você encontrará alegria no meio de tudo isto que estamos vendo acontecer. Depois da alegria, ele fala da força. Eu me alegrarei e o Senhor Jeová é a minha força. Então eu terei alegria e força. E a força é o próprio Senhor. Se Deus está em você, se você está em Deus, se você confia em Deus, você terá força, porque Deus é a nossa força. Para lutar precisa ter força. Para vencer precisa força. Para resistir precisa força. Para suportar as provações precisa força. E a força é Deus em você. É Deus em mim. É Deus com a sua igreja. A igreja não vai enfraquecer. A igreja passa por mudanças, mas ela não vai enfraquecer, porque o Senhor Jeová é a nossa força. Nós encontraremos força em Deus cada dia mais para vencer as lutas de cada dia. E você, irmão, você que está me ouvindo, procure estas duas coisas em Deus. Não esqueça que isto não pode lhe faltar: alegria e força. E estas duas coisas só em Deus você pode encontrar no meio destas provações. Só em Deus há a legítima alegria e a força verdadeira. Se você buscar a Ele, confiar nele, você terá. E então você vencerá as adversidades que estiverem acontecendo e que vierem a acontecer. Você terá sempre a vitória em Deus e terá uma vida de alegria e viverá uma vida de força, de triunfo. Você não cairá, você não se dobrará, você não se prostrará, porque você tem força para permanecer firme de pés. O profeta Abacuque ainda diz que o Senhor dá força para ele saltar como as cervas, subir os penhascos, transpor as montanhas. Deus faz isto com o seu povo. Nós estamos transpondo terríveis obstáculos com a força de Deus. Deus te abençoe mais uma vez.